Olá, pessoal! Hoje nós temos mais uma aula da toxicologia geral, explorando a temática de toxicologia de metais, entre eles chumbo e mercúrio. Os metais, como todos sabem, são elementos químicos presentes na natureza. E as suas principais características físicas são a sua capacidade de conduzir calor e eletricidade. Apresentam-se sob a forma sólida, em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Possuem um brilho e uma coloração prateada, exceto para o ouro e para o cobre, que são dourados, e são elementos de baixa elasticidade, resultando em alta resistência à tração e elevada resistência mecânica. Os metais também podem ser classificados como metais essenciais, ou seja, aqueles que estão presentes nas nossas reações químicas do nosso corpo, aqueles em que nós precisamos deles em baixas concentrações, e os metais não essenciais, ou seja, aqueles que em qualquer condição para nós resulta num processo de toxicidade. São exemplos dos não essenciais: o alumínio, o níquel, o tálio, chumbo, cádmio, mercúrio e berílio. Mas de onde vêm esses metais? Eles são naturais, são provenientes de processos naturais, como através das erupções vulcânicas, em que essa lava traz à tona, traz à superfície da crosta terrestre esses elementos químicos. Podem ser também oriundos de uma erosão profunda do solo, e que também podem ser provenientes através de eventos de incêndios florestais, em que a camada superficial, então, é retirada e o processo erosivo aflora também esses metais. No caso dos metais não essenciais, como o arsênio, o cádmio, o mercúrio, o chumbo e o berílio, são elementos também encontrados em minerais e rochas, que fazem parte também da crosta terrestre. Só que, no entanto, como nós vimos no slide anterior, eles não trazem nenhum benefício biológico para os seres vivos. Mas esses minerais também são provenientes, então, de atividades humanas, né? E a nossa exposição a eles, principalmente, é devido a eventos de mineração, despejo de rejeitos industriais no solo, no ar e na água, esgotos domésticos através do uso de produtos domissanitários e de abrasivos usados para limpeza, e aplicação de fertilizantes também durante o manejo agrícola. Não podemos deixar de falar que uma importante fonte de contaminação dos metais é o descarte de componentes eletrônicos, como celulares, monitores, televisores e computadores. É muito comum a gente encontrar metais como o chumbo e o mercúrio, o cádmio e o berílio nesses componentes. Portanto, ao descartar componentes eletrônicos, faça como as empresas recomendam: devolva a quem lhe vendeu e eles deverão fazer, então, o descarte reverso, usando a lei que existe hoje para isso. Além dos alimentos, por conta dos fertilizantes, uma fonte significativa de contato com os metais para os seres humanos é o tabagismo. No cigarro, nós podemos encontrar metais como cádmio, chumbo, mercúrio, níquel, cromo, alumínio, cobre e o zinco. Para se ter uma ideia, o chumbo e o cádmio estão presentes numa concentração de 1 a 2 miligramas por cigarro e que vão, por sua vez, concentrar-se no fígado, nos rins e nos pulmões devido às suas afinidades eletroquímicas. Como possuem um tempo de permanência de 10 a 30 anos, este acúmulo, então, vai causar, com o tempo de uso, a perda da capacidade ventilatória pulmonar, resultando em falta de ar, enfisema, fibrose pulmonar, hipertensão, câncer de pulmão, câncer de próstata, câncer de rins e câncer de estômago. Níquel e arsênio também se acumulam no fígado, nos rins, no coração, nos pulmões, nos ossos, nos dentes, e esse acúmulo ainda causa gangrena, danos ao miocárdio, além de câncer. Então, fica o alerta para você que fuma. Larga enquanto é tempo.
Quando a gente fala, então, de toxicologia de metais, a gente não pode deixar de citar o evento que aconteceu na Baía de Minamata. Minamata fica no Japão e por muitos anos a indústria largava mercúrio nessa baía. E a consequência vocês já podem estar imaginando pelas fotos, uma consequência bastante severa, tanto em animais, como nos peixes, como nas pessoas que consumiam esse peixe, por conta dos efeitos neurológicos que o mercúrio causa. A doença de Minamata ela é caracterizada por essa síndrome neurológica grave que evolui até a paralisia e a morte. Com grande repercussão desse evento para o ambiente e seus prejuízos para a saúde humana e animal, culminou então na Convenção de Minamata, um tratado internacional do qual o Brasil faz parte desde 2017, limitando o uso de mercúrio e prevenindo desastres ambientais. Mas nós não ficamos só no mercúrio em Minamata, né? A nossa Amazônia hoje está contaminada. Nós temos contaminação em todos os rios da Amazônia. E essa contaminação acaba também contaminando todo o ecossistema e inclusive atingindo os nossos índios Yanomamis. O IARC, essa Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, embora classifique o mercúrio como pertencente ao grupo 3, como não carcinogênico, ele classifica uma das formas do mercúrio, que é o metilmercúrio, como no grupo 2B, como possível carcinógeno para humanos. Como vocês sabem, essas revisões são sempre feitas e pode ser que, num determinado momento, o IARC já tenha atualização sobre essa informação. Então, não custa nada entrar lá no site e dar uma revisada, dependendo de quanto tempo você está vendo esse vídeo. Essa gravação foi feita em outubro de 2024. As atividades de mineração que utilizam esses agentes químicos como catalisadores, né, seja para exploração de ouro, por exemplo, nós temos, então, evidências reconhecidas para o câncer. Isso quando utiliza, por exemplo, o arsênio como um dos catalisadores para a exploração do ouro. Não podemos deixar de destacar que, em razão da sua toxicidade, os compostos de mercúrio têm sido proibidos em todo o território nacional, proibidos na fabricação de cosméticos, na composição de agrotóxicos, para uso em aparelhos de pressão, termômetros, pilhas, lâmpadas e etc. Isso quer dizer que há um pouquinho tempo atrás, tudo isso ainda tinha mercúrio. Além do mercúrio, outro desastre ambiental bastante grande no Brasil aconteceu em Minas Gerais, na cidade de Brumadinho, primeiro, e depois em Mariana. Acho que todos vocês acompanharam, foi um amplo evento registrado pela mídia e que até hoje não houve reparação completa das ações desse desastre ambiental. Foi constatado, no caso desse desastre de Brumadinho, que os moradores da região que sofreram com essa mina de extração de ferro que vazou no córrego do Feijão, e que as pessoas que moravam nesta região tinham nas suas amostras de urina e sangue valores acima dos valores de referência para os metais como manganês, arsênio e chumbo. Então, embora nós tenhamos legislação, a população ainda segue à margem e sujeita às intoxicações. Falando um pouco da exposição ocupacional, então, é sabido que vários desses metais induzem tipos de câncer. Então, existe já essa relação de causa e efeito muito bem descrita, dependendo da atividade ocupacional que essas pessoas exercem. Então, morar também próximo a essas regiões faz com que nós estejamos também sujeitos a esses processos de carcinogênese.
O arsênio, por exemplo, muito utilizado na indústria eletroeletrônica, na conservação de madeira, na fabricação de tintas, inseticidas, raticidas. Nós temos a correlação com o câncer de bexiga, pele, rins, fígado, pulmão e próstata. E assim como vocês podem ver em tela, cada metal tem a sua correlação em função da atividade ocupacional em que a pessoa está exposta. Vamos falar então especificamente sobre o chumbo. Nesse jogo de slides, nós temos chumbo e mercúrio para apresentar para vocês. E os demais metais a gente vai explorando conforme vai atuando em outros temas. Chumbo, então, do latim plumbum, é um elemento de ocorrência natural, ele é pesado, ele é macio e maleável, mau condutor de eletricidade e bastante abundante na crosta terrestre, geralmente encontrado na forma de outros minerais, associado a outras rochas. Ele é um cátion divalente, como cálcio, e daí eu já chamo a atenção de vocês para esse aspecto, e ele é amplamente distribuído e encontrado na sua forma livre ou associada, como nós falamos. Ele é um metal bastante tóxico, muitíssimo utilizado no meio industrial, no meio doméstico, já foi utilizado no meio farmacêutico, acreditem, utilizado ainda em construção civil e em mineração, além de ter uma grande evidência, e aí assim nós temos um bom aspecto do chumbo, no uso como manta protetora para ondas de raio-x. Sua decomposição, nós temos que ele tem uma dissolução lenta em ácido nítrico, e ele é bastante resistente a outros ácidos, como sulfúrico e clorídrico. E a sua intoxicação, a intoxicação gerada pelo chumbo é denominada saturnismo ou plumbismo. Fontes variadíssimas de chumbo podem ser descritas como vocês veem em tela, na indústria, na fundição de latão, de bronze, produção de cerâmicas, soldas, projéteis de arma de fogo. Então, nós temos uma variada rede que leva à eliminação do chumbo e nos deixa sujeito à exposição a esse metal, tanto pelo ar, quanto pelo solo, quanto pela água, pelas nossas 3 fontes. Mas quais são os mecanismos, então, os efeitos tóxicos induzidos pelo chumbo? Em termos biomoleculares, o chumbo ele age de 3 maneiras específicas, ligando-se a diversas proteínas estruturais, enzimáticas e receptoras. Por quê? Porque ele vai fazer um trabalho de competir com o cálcio nesses pontos de ligação. Então, aquelas proteínas que dependem, aquelas enzimas que dependem de cálcio, receptores que dependem de cálcio como segundo mensageiro, poderão ter, se a pessoa está com intoxicação por chumbo, a ligação desse metal a esses sítios. Outra forma de ação do chumbo é a interferência em diversas vias metabólicas, em especial as mitocondriais, e na forma como segundo mensageiro que regula o metabolismo de energia celular, depletando esses níveis, ou seja, baixando os níveis energéticos. E também a outra forma é porque o chumbo induz mutação in vitro e, consequentemente, câncer em vivo. No cérebro, pessoal, o cálcio ele é um componente crítico para numerosas funções bioquímicas e metabólicas. Vocês já devem ter estudado isso na fisiologia, na biomol. E o chumbo tem a capacidade de mimetizar e competir com esse cálcio, alterando as funções tanto de entrada de cálcio para os terminais nervosos, como inibindo a ATPases de cálcio, de sódio e de potássio, afetando o transporte a nível de membrana.
Também ele inibe a utilização do cálcio pelas mitocôndrias, diminuindo então a sua produção de energia e, dessa forma, interferindo com as funções cerebrais. Interfere também com os receptores do cálcio acoplados a segundo mensageiros, como nós já relatamos. Sua exposição crônica pode levar a efeitos cardiovasculares, hematológicos, neuropsiquiátricos, reprodutivos e renais, bem como efeitos sobre o crescimento e o desenvolvimento. Em relação à absorção, é importante relatar que o chumbo não é biotransformado, e sim complexado por biomoléculas, no caso, a glutationa sendo diretamente absorvido, distribuído e excretado. No caso de adultos, nós temos até 16% de chumbo ingerido por adultos, ele pode ser absorvido. Tá? Então, do total que foi ingerido, 16% é absorvido e retido no corpo. Em crianças, o percentual absorvido via sistema digestório é de até 50%. Observem a diferença já entre situações, entre exposições e entre absorção em diferentes estados da vida. A absorção, no entanto, ela é bastante lenta e varia, então, com essas características etárias, condições fisiológicas e nutricionais do indivíduo exposto, como a gente já estudou na farmacocinética essas diferenças. Em função da sua alta característica de lipossolubilidade, ele pode ser absorvido, então, via cutânea e via respiratória. E prevalecem os transtornos nervosos após a sua absorção. Desculpa. A absorção gastrointestinal acontece principalmente no intestino delgado e culmina na deposição óssea, influenciada então pela dieta do indivíduo exposto, ou seja, quanto maior é a ingesta de elementos lipossolúveis, quanto maior é a ingesta de cálcio, de ferro, fósforo e proteínas, então vai acontecer essa competitividade e absorção, né, essa troca pelo chumbo. Em relação à distribuição desse elemento, nós temos que a taxa de transferência da corrente sanguínea para os diferentes órgãos e tecidos é bastante variável. Tá? Entre crianças e adultos, existem várias diferenças em relação à idade. O que se sabe, por exemplo, é que em adultos, os ossos contêm cerca de 90 a 95% do conteúdo corpóreo total do chumbo, ou seja, ele é o depósito principal. Enquanto que 80 a 90% são encontrados nas crianças, um pouco menos, mas também o tecido ósseo é o armazenador principal aí do chumbo. Nós também podemos encontrar o chumbo no sangue, tá? Em torno de 2 a 4% nas frações de proteínas das células vermelhas, principalmente na hemoglobina. A concentração do chumbo no sistema nervoso central é o que mais chama atenção em termos de toxicologia. Lembrando a vocês que o chumbo inorgânico ele não é metabolizado, não passa por citocromos P450, mas ele se conjuga com essa enzima de fase 2, que é a glutationa. E aí, com isso, ele consegue ter uma certa eliminação. Crianças de até 2 anos, para vocês terem uma ideia, retém 34% do chumbo total absorvido, enquanto que essa retenção é de apenas 1% em adultos. Observem a diferença da distribuição e da absorção. Em termos de excreção, o chumbo é bastante lento, né, na sua forma de ser eliminado, o que favorece a sua acumulação no organismo. Depois da ingestão, praticamente 90% do chumbo que não é absorvido, ele pode ser excretado via fezes ou via urina. Tá? Depende da taxa de filtração glomerular e do fluxo plasmático renal.
em torno de 25 a 30% do chumbo absorvido, nós teremos excreção biliar, e aí fecal, e 8% através também do suor, cabelo e unhas, o que serve para nós também como um indicador, né, de detecção de intoxicação pós-mortem, utilizando cabelo e unha como material para exumação de corpos por intoxicação de chumbo. Os sinais clínicos observados são bastante inespecíficos, mas culmina sempre com a evidência no sistema nervoso central e periférico e também no sistema hematopoético renal e ósseo. A imagem mostra para vocês as chamadas linhas de Burton, que é um sinal específico do plumbismo, caracterizado por essas linhas de coloração azul acinzentada ao longo das gengivas, no colo dos incisivos, né, na base e dos caninos, e por uma deposição local de sulfeto de chumbo. Nesse braço, se vocês aumentarem um pouco a imagem, vocês vão ver também linhas que passam no corpo acinzentadas também, mostrando um alto grau de intoxicação deste indivíduo. Nessa tabela, vocês têm valores laborais de chumbo, né, para pessoas que estão, então, expostas a esse metal e que devem ser, então, monitoradas nas empresas que atuam neste ramo periodicamente. Então, essa tabela, essa normativa, ela é de 94, então ela traz como teste ouro, né, o melhor teste de detecção da exposição ao metal, a espectro de absorção, espectrofotometria de absorção atômica. No entanto, isso já foi mudado para o equipamento de massas, né, que vai fazer, então, a melhor detecção em relação de quantidade desse material no sangue. Pode ser feito na urina também? Pode, mas não é o padrão ouro, né? Lembrando que, como ele é um elemento que fica acumulado no nosso corpo, pouca coisa é excretada, o que pode levar, então, a diagnósticos falso negativos. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre o mercúrio. O mercúrio é um metal pesado, de coloração prateada, ele é o único metal líquido em temperatura ambiente. E aqui tem uma característica muito importante, que ele é altamente volátil, podendo permanecer na atmosfera por até 1 ano. Isso quer dizer que este ambiente com mercúrio volatilizado fica até 1 ano e as pessoas podendo, então, estando expostas a esse elemento. É um metal usado para extração do ouro e da prata e é usado em outros componentes eletrônicos também, como nós já relatamos nos slides iniciais. Muito utilizado em baterias e tintas, antigamente utilizado como medicamentos antissépticos, né? Então, se você é de outro país, está nos assistindo, coloque aí nos comentários se ainda no seu país vocês fazem uso de medicamentos antissépticos à base de mercúrio ou de seus subtipos de mercúrio. É usado ainda como reagente em laboratórios e como catalisadores. O mercúrio, então, pode ter diferentes apresentações. Na sua forma inorgânica, ele pode ter 3 formas moleculares diferentes. Na forma metálica ou elementar, principalmente sendo o principal agente envolvido nas exposições ocupacionais, na forma mercurosa ou catiônica monovalente e ainda na forma mercúrica ou catiônica bivalente. Cada forma, atenção, possui características toxicológicas diferentes de ligação a diferentes macromoléculas. Já os sais de mercúrio mais importantes do ponto de vista toxicológico são o cloreto de mercúrio, o cloreto mercuroso, também chamado de calomelano, que foi empregado antigamente no Brasil como purgativo e vermífugo, o fulminato de mercúrio, que é utilizado ainda como detonador em explosivos, o sulfeto de mercúrio,
que é utilizado como pigmento para utilização em tintas, por exemplo. Os compostos orgânicos, no caso o íon mercúrio, se liga pelo menos a um átomo de carbono, formando sais de metilmercúrio. Prestem atenção, esse nome é importante. E o etilmercúrio, que são, portanto, os as principais formas moleculares sob o ponto de vista toxicológico da intoxicação, né? Os mecanismos, então, de efeitos tóxicos desse mercúrio está relacionado à inibição enzimática e alteração das membranas celulares, assim como o chumbo, através da reação com os grupos sulfidrila, carboxila, fosforila e amida, ou seja, as principais classes das enzimas que atuam no nosso corpo. O principal órgão-alvo do valor do mercúrio, do vapor do mercúrio, é o cérebro, ou seja, o mercúrio inalado. Mas também temos danos renais, imunológicos, endócrinos, musculares, gastrointestinais e cutâneos. Já vamos falar um pouquinho sobre essas características. Em relação à dose tóxica, ela vai depender da forma de como esse mercúrio, então, chegou aos indivíduos, né? De como foi essa via de exposição. No caso do mercúrio elementar, o metálico, a concentração no ar é em torno de 10 miligramas por metro cúbico, já é considerada super perigosa à vida e causa pneumonite química a partir já de níveis superiores a 1 miligrama por metro cúbico de ar. O mercúrio metálico líquido, ele é pouquíssimo absorvido pelo gastrointestinal, então por isso ele não tem tanta toxicidade por esta via de exposição. Praticamente ele é eliminado completo. Já os sais de mercúrio inorgânico, a dose oral aguda letal é de 1 a 4 gramas do cloreto de mercúrio. No entanto, a ingestão já de 10 a 60 miligramas do metilmercúrio pode ser fatal. E os nossos Yanomamis estão expostos com metilmercúrio, né? E toda a fauna e flora dessa região amazônica afetada pelas usinas de extração de ouro e de prata. A dose diária crônica está associada a efeitos adversos neurológicos e reprodutivos. No caso da absorção, o vapor, né, absorvido pelos pulmões através do processo inalatório, também ele é distribuído para outros órgãos, absorvido gastrointestinalmente, no caso do mercúrio metálico, passando a ser desprezível e considerada não tóxica em uma ingestão acidental de pequeno volume, né? No caso, aquele volume que trazia dentro dos termômetros antigamente. Já os sais de mercúrio inorgânico, a absorção de 7 a 10%, quando ingeridos, dessa absorção, apenas 1% tem sido relatado de absorção pela pele, né? Então, a absorção pela pele é baixa, a absorção dos sais de mercúrio absorvidos, por exemplo, via alimentar, né, por ingestão, fica em torno de 7 a 10%, e a maior parte, então, corresponde à parte desse mercúrio inalado, tá? Em relação à distribuição, é importante relatar que o mercúrio atravessa as barreiras hematoencefálicas e placentárias. Além do cérebro, ele tem depósito preferencial em alguns órgãos, como tireoide, mama, coração, músculos, rim, adrenal, fígado e pâncreas, podendo estar associado à disfunção desses órgãos. Maior concentração dos íons mercúrio é nos túbulos renais, justamente pela função de eliminação por esta via. A exposição crônica, então, a doses clinicamente significativas de vapor de mercúrio, geralmente produz essa tríade clássica caracterizada por distúrbios neuropsiquiátricos, tremores e gengivoestomatite.
No caso de exposições leves, sintomas inespecíficos como fraqueza, fadiga, anorexia, perda de peso, estomatite e distúrbios gastrointestinais têm sido descritos. Os estágios iniciais podem se caracterizar por tremores de extremidades e distúrbios de movimento. Manifestações psiquiátricas envolvem fadiga, anorexia, perda de memória, insônia e transtornos de humor. Pode acontecer também a acrodínia, uma reação rara caracterizada por dor em extremidades acompanhada por uma coloração rósea e uma descamação superficial da pele. Hipertensão, sudorese, irritabilidade ou apatia, exantema miliar, insônia e anorexia. Já os sais de mercúrio, na sua exposição crônica, são extremamente tóxicos para o sistema nervoso central. Os compostos de mercúrio orgânico, como metilmercúrio, afetam principalmente o sistema nervoso central, provocando ataxia, disartria, parestesia, comprometimento da audição e campos visuais. É o que tem sido observado nas aldeias indígenas Yanomamis, como relata o trabalho da Fiocruz, apontado aí para vocês no cantinho da tela. Importante lembrar que a exposição perinatal leva ao retardo mental e a síndrome semelhante à paralisia cerebral do feto. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre esses dois metais. Esse foi nosso último slide. E sigam adiante, avaliando agora a aula sobre solventes orgânicos. Beijo grande para todos e até a próxima aula.